Olá, uma boa tarde a você que está acompanhando a programação do Canal do Boi. Estamos aqui na Expo Direto Cotrijal. Hoje é o segundo dia de feira, terça-feira chuvosa por aqui em Não Me Toque. O pessoal está chegando ainda na feira, tem muita gente chegando por aqui. Havia um acidente, nada com maior gravidade, mas havia um acidente na rodovia ligando aqui ao local onde acontece esse grande evento. No momento ainda segue acontecendo o Fórum da Soja. Daqui a pouco nós vamos conversar com algumas das autoridades, os palestrantes que estão participando desse importante fórum, e você vai ver durante o programa de hoje algumas entrevistas que realizamos sobre cultivo, manejo da soja e principalmente combate às principais pragas. Nesse programa você tem ainda ao vivo, direto de Ribeirão Preto, o encontro de confinamento. Você vai saber um pouco mais a respeito do que está acontecendo por lá, nesse grande evento que tem a realização da Coan Consultoria e do Canal do Boi. Tem ainda mercado físico, destaques também para você do mundo do agronegócio. Tudo isso muito mais a partir de agora, porque começa o Agricultura BR. Olá, uma ótima tarde para você. Estamos começando a Agricultura BR com os assuntos que você já viu, que o Fabiano Reis vai adiantar para você nesta edição. E eu sigo aqui do estúdio trazendo todas as informações, sendo destaques no agronegócio nesta terça-feira. E daqui a pouco a gente vai estabelecer novamente o link lá com o Não Me Toque no Rio Grande do Sul, onde o Fabiano vai te manter atualizado aí sobre o que é destaque nesta tão importante Feira do Agronegócio Nacional. Lembrando que a Expo Direto Cotrijal foi aberta ontem com a participação do vice-presidente e também da ministra Tereza Cristina, e já teve muita informação bacana que a gente trouxe para você no programa de ontem, e hoje a gente segue mantendo você atualizado. Muito bem destacado pelo Fabiano também. Nós vamos ter ainda nesta edição do programa a participação do Jorge Zaidan, direto de Ribeirão Preto, onde está sendo realizada a Coan, né, um evento sobre confinamento em parceria da Coan com o Canal do Boi. Lembrando sempre que todas essas coberturas exclusivas que você acompanha na nossa programação também estão à sua disposição pelo www.sba1.com. Eu quero saber do meu diretor se já está tudo certo lá em Não Me Toque para a gente estabelecer o contrato com o Fabiano. Não, tá, joia. Daqui a pouco, então, a gente vai estabelecer o contato com o Fabiano. A gente abre o programa por aqui, então, e eu trago para você informações sobre, ainda, né, direto da Cotrijal, não ao vivo ainda. Daqui a pouco a gente vai estabelecer o contato. Mas o Fabiano, que já passou o dia por lá ontem, fez algumas entrevistas, manteve a gente atualizado ao longo de todo o dia com participações exclusivas. E uma das entrevistas que ele teve a possibilidade de gravar lá ontem foi com o Mauro Rizardi, que é professor da Universidade de Passo Fundo, sobre o combate a plantas daninhas que afetam a soja, principalmente a bufa, que afeta produtores de sul do país. A gente começa essa edição dividindo com você, então, essa entrevista gravada com exclusividade pelo Fabiano Reis. Bom, e toda a safra o sojicultor tem que se preocupar com algumas situações que aparecem na lavoura. Quando ela surge logo no começo, os prejuízos são maiores. É importante se combater durante a campanha e também depois da colheita. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com o professor da Universidade de Passo Fundo, Mauro Rizardi, que está aqui conosco e vai falar um pouco a respeito do combate a essas plantas daninhas mais resistentes. Aliás, nós estamos no meio de algumas delas aqui, professor, e elas trazem prejuízos, diminuem a produtividade. Como que tem sido feito o combate delas hoje na sojicultura no estado do Rio Grande do Sul? Boa tarde. Boa tarde. As plantas daninhas, elas são um dos organismos que mais causam prejuízo na produtividade das culturas, e na soja não é diferente. Se nós considerarmos, por exemplo, uma das espécies que você me perguntou, é a buva, que é de ocorrência comum no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e hoje crescendo para as demais regiões do Brasil. É uma planta que uma só planta por metro quadrado reduz a produtividade da soja de 4% a 12%. Então, a importância que você tem de manter essa soja no limpo. Então, essas plantas daninhas ocorrendo junto com a cultura, elas vão competir pelos recursos do ambiente. Quais são esses recursos que são importantíssimos para a cultura? Água, luz e nutrientes. Se eu tiver planta daninha presente junto com a cultura da soja, por exemplo, ela vai utilizar esses recursos
em detrimento da cultura e, por consequência, essa redução em produtividade. Então, dentre as espécies daninhas que hoje são problema nas diferentes regiões do Brasil, nós temos a buva como uma das principais. Nós temos em regiões como o centro-oeste do Brasil, região sudeste, o amargoso como a principal planta daninha, e a que causa também sérios prejuízos. Eu falei a perda de produtividade da buva. Se a gente olhar a perda de produtividade de amargoso, 2 plantas por metro quadrado de amargoso pode causar até acima de 20% da produtividade, redução em produtividade. Então são espécies extremamente complicadas. Ficando somente nessas 2 principais, tem um conjunto de outras espécies que também são problemas e que mais regionais ou regionalizadas, elas também acabam sendo importantes na redução da produtividade. Professor, quais são os erros mais comuns que o sojicultor comete ao aplicar os defensivos sobre essas áreas afetadas com buva, que são mais comuns aqui no Rio Grande do Sul? O que ele comete de erro em manejo, entre outras situações? Bom, a questão toda de controlar a planta daninha, o principal método é o químico, mas ele não pode se basear somente na utilização de herbicidas. Esse é um ponto importante que eu já vou comentar um pouco dessas questões. Mas nós temos que integrar práticas. Por exemplo, buva, a fundamental é trabalhar o inverno. O período de inverno com cultura de cobertura, como palha, por exemplo, para proteger e diminuir o fluxo de emergência dessa planta daninha. Em aparecendo do buva na área, as estratégias químicas são as mais utilizadas. E dentro das estratégias químicas é utilizar o herbicida adequado para aquela situação, trabalhar com rotação de mecanismos de ação, ou seja, não usar repetidamente o mesmo herbicida para o controle, doses adequadas e momento de aplicação. Por exemplo, buva, eu posso obter um controle de 100% controlando uma buva de 2 a 4 folhas. E esse mesmo herbicida ser utilizado como de 8 ou 10 folhas, eu consegui um controle de 70% a 80%. Então o momento da aplicação em relação ao tamanho da planta daninha é fundamental. Quanto mais jovem a planta daninha, mais eficaz vai ser o controle utilizando estratégias químicas. Professor, hoje o produtor rural ele está atento, por exemplo, o senhor comentou aqui que você tem um momento de aplicar o protocolo do combatente químico que vai utilizar, ele está atento à molécula que está sendo utilizada, porque às vezes o nome comercial muda, mas o elemento químico é o mesmo. O produtor rural tem respeitado o fator de molécula e também de aplicação de protocolo? Eu te diria assim, tem produtores que sim e produtores que não. Então a gente percebe bem, por exemplo, se a gente olhar nas diferentes áreas de agricultura, de soja, a gente vai ver uma parte da lavoura, uma lavoura de um vizinho com bom controle e a outra com mau controle, muitas vezes o mesmo produto, só que usando em momentos inadequados. Então o que a gente tem feito é cada vez mais tentar conscientizar o produtor. E o processo é educativo, não tem outra forma, é conscientizar ele, educar ele a rotacionar a mecanização. Por melhor que eu tenha um produto para controlar, eu não devo usar ele repetidamente na mesma área. Que isso é que leva, um dos fatores que levam à seleção de plantas resistentes aos herbicidas. Que é o caso que aconteceu com buva, é o caso que aconteceu com amargoso. A repetição da mesma estratégia de controle, repetidamente o mesmo herbicida. Então, esses que têm consciência, eles já conseguem trabalhar melhor esse manejo. Aqueles que não têm consciência, é o nosso desafio de atingi-los com feiras como essas ou outras estratégias que a gente acaba adotando. Professor, para encerrar, o senhor está aqui na feira, tem conversado com produtores rurais, eles têm vindo pegar uma espécie de consultoria com o senhor. O que eles têm apontado hoje em relação às suas propriedades? É exatamente isso. Eles têm algumas situações de plantas que antes não eram problema e que hoje começam a ser problema. Por exemplo, buva, nos anos 80, ela era muito bem controlada. A partir do momento que começou a simplificar o sistema de produção, usando somente uma molécula dentro do sistema, acabou selecionando plantas. Então ele quer saber o porquê que alterou isso, o que está acontecendo. Eu acho que o primeiro passo para você enfrentar o problema é saber o porquê. Então nessa conversa que a gente trata com o produtor, é justamente mostrar para ele o que alterou nesses últimos anos, o que ele está fazendo errado nos últimos anos, ou repetidamente nos últimos anos, que tem selecionado espécies daninhas. E não são só essas duas, outras surgirão se nós não mudarmos a estratégia. Manejar a planta daninha se faz inclusive com herbicida. Herbicida é uma ferramenta dentro de um conjunto de outras ferramentas que tem que ser usadas de uma maneira integrada para a gente enfrentar o problema. Tá certo, professor. Obrigado pela sua participação no Canal do Boi. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição pela Universidade de Passo Fundo a ouvi-los e a poder contribuir com o trabalho de vocês também. Esse
Esse foi o professor Mauro Rizardi concedendo a entrevista para o Fabiano Reis. Lembrando a você que todo esse material que está sendo captado lá com exclusividade pelo canal do Boi, você acompanha em toda a nossa programação e também acessando o nosso portal www.sba1.com. E você vai ver comigo aqui que agora sim a gente já tem estabelecido contato ao vivo lá com o Fabiano Reis, direto da 20ª edição da Cotrijal, e pelo jeito está caindo o mundo lá no Rio Grande do Sul. Muito boa tarde para você, Fabiano. Quais são os destaques nesse dia chuvoso por aí hoje? Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos. Desde a abertura do programa, nada mudou. Continua uma chuva bastante intensa. Isso atrasou um pouco o calendário da feira. O Fórum Nacional da Soja ainda está ocorrendo, já deveria ter encerrado. Mas eu vou aproveitar que há pouco eu estava conversando com o André Pessoa, ele vai dar entrevista para nós daqui a pouco, mas eu falava a respeito dos números da Conab que foram apresentados hoje mais cedo. E esse é o destaque de agora do Agricultura BR. Olha só, hoje a Conab, em seu levantamento do mês de março, trouxe uma redução de quase 2 milhões de toneladas para a safra 2018-2019 nas suas estimativas de produção. Se em fevereiro a estatal brasileira trazia uma expectativa de 115 milhões 340 mil toneladas, agora espera 113 milhões 450 mil toneladas. Esse é um aspecto desse levantamento apresentado mais cedo. É importante lembrar que com o andamento da colheita da soja, se esperava mesmo que a Conab trouxesse para baixo mais uma vez as suas estimativas, o que ocorreu nesta terça-feira chuvosa por aqui. Um outro dado importante é em torno às exportações de soja. Tem se comentado muito, principalmente em relação à participação da China no cenário internacional. A China, por questões internas, principalmente por causa da peste suína, ela tem uma expectativa menor de importação da oleaginosa na safra 2018-2019. A última campanha, os chineses importaram, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, 94 milhões de toneladas. A estimativa para essa safra está em 88 milhões de toneladas. No acumulado do ano, primeiro bimestre, os chineses, de acordo com números do governo da China, eles já importaram 8 milhões e 200 mil toneladas, 15% abaixo daquilo que acontecia no mesmo período no ano passado, mas desse total, 82% saiu do Brasil. E aí tem tudo a ver com as exportações e os números apresentados pela Conab hoje mais cedo, como eu disse. A Conab reduziu mais uma vez a sua estimativa de exportação. Os embarques brasileiros, de acordo com a estatal, cai de fevereiro com a estimativa de 71 milhões e 500 mil toneladas para 70 milhões de toneladas. Vou repetir esses números. Olha só, expectativa de produção para a safra 18-19, de acordo com a Conab hoje mais cedo, 113 milhões 450 mil toneladas. Em relação às exportações, 70 milhões e 500 mil toneladas, abaixo, portanto, daquilo que era estimado em fevereiro. Nesse entorno todo, mesmo com essa situação de reduzir a expectativa de exportação de soja, os estoques brasileiros de passagem da campanha atual reduzem mais uma vez. Vem para 605 mil toneladas a estimativa de estoques do Brasil no final dessa safra. É uma redução de 200 mil toneladas frente àquilo que acontecia ou se esperava em fevereiro e uma redução de 400 mil toneladas frente àquilo que se tinha no estoque de passagem da campanha 2017-2018. Adriano, nós vamos continuar por aqui, nós estamos acompanhando, eu e a Annelise estamos acompanhando aqui o Fórum Nacional da Soja, não tem muita estimativa agora de quando que acaba, mas nós vamos trazer os entrevistados aqui assim que for possível. Está chovendo bastante, uma barbaridade aqui em Não Me Toque, mas nós vamos continuar por aqui trazendo as informações, os destaques durante toda a programação do Canal do Boi. Vou voltar com você aí nos estúdios em Campo Grande. Adriano. Valeu, obrigado por enquanto, bom trabalho para vocês aí. Como disse Fabiano, bem destacado, você vai ter ainda todas as informações do dia de hoje, lá na 20ª edição da Cotrijal. Vai ter a participação também do Zaidan, que vai entrar com a gente daqui a pouquinho, ao vivo, lá de Ribeirão Preto, onde está sendo realizado em parceria da Coan com o Canal do Boi, um evento relacionado a confinamento. E esses números que foram divulgados pelo Fabiano devem ter interferência direta também nessa questão do mercado de insumos, né? O mercado interno de insumos, que deve facilitar aí, deve ser uma boa notícia para os
para o pessoal que pretende terminar os animais no coxo. E já que o Fabiano trouxe tantos números para a gente, nós vamos estabelecer contato dessa vez agora com São Paulo. Vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias, onde está o jornalista Walter Pulga Júnior, que tem também números para nos trazer em relação ao mercado. Uma ótima tarde, Pulga. Seja bem-vindo ao Agricultura BR. Temos aí uma expectativa de movimentos positivos no mercado nesta terça-feira. Esta formação da Comissão de Constituição e Justiça que vai dar uma celeridade na aprovação da reforma da Previdência, cenário do mercado externo, tudo isso deve movimentar ou já está movimentando o mercado por aqui. O que você já tem de destaque para trazer para a gente? Uma ótima tarde. Bom, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, de fato já temos aí uma informação importante e valiosa para o produtor rural. O dólar continua em baixa. Depois de uma baixa ontem, o dólar volta a cair agora. O recuo é de 0,72% e o dólar já se aproxima de R$ 3,81. E por que isso está ocorrendo? Dados nos Estados Unidos apontam que, em média, os preços ao consumidor americano vieram em baixa. E diante disso, o que ocorre é que nós temos aí uma perspectiva de desvalorização do dólar frente a outras moedas. Fora isso, o Banco Central brasileiro está de novo se apresentando ao mercado com contratos de swap cambial tradicional. Resumindo, é uma operação um pouco mais sofisticada, um pouco mais complexa, que significa dólares no mercado. Portanto, o dólar que chegou a passar de 3,86 na semana passada, foi a 3,86 mais 91 na sexta-feira, tinha tido alta na semana passada de 2,38%, na maior alta semanal desde meados de agosto do ano passado, voltou a ceder ontem e cede agora de novo. Ontem já recuou para R$ 3,84 e agora há pouco recuava para R$ 3,81 mais 41, ou seja, já bem abaixo de R$ 3,82. Fora isso, há alguma dificuldade para a saída da Grã-Bretanha, da Inglaterra, daquele acordo da União Europeia, que já foi aprovado pelo povo inglês, pela Inglaterra, mas ainda não chegou aí a um acordo final. Tudo isso faz com que o dólar tenha tido um recuo hoje no mercado, recuo que, a princípio, auxilia, pelo menos, boa parte dos produtores brasileiros, já que os custos de insumos com o dólar mais baixo recuam um pouco. Se bem que para quem exporta, nem sempre é uma boa notícia, O produtor gostaria muito, viu, Adriano, que o dólar estivesse em alta quando vai vender e que estivesse em baixa quando vai comprar insumos para a produção. Lógico, essa seria a situação perfeita, mas não é assim que o mercado funciona. De qualquer maneira, o dólar vem em queda e essa é uma boa notícia para quem está, lógico, pensando mais adiante em compra de insumos, investimento. Agora, o que acontece com o mercado de bolsa, que também acompanha, de certo modo, o que ocorre no mercado de câmbio, é que nós tivemos agora uma alta acentuada ontem para o nosso índice Bovespa. O mercado acionário voltou a fechar acima de 98 mil pontos ontem, Subiu 2,79%. O ânimo veio depois de comentários de que a situação, Jair Bolsonaro, presidente Bolsonaro, a situação para aprovação no Congresso da Previdência Social, da reforma da Previdência, caminha muito bem. Isso trouxe a Bolsa aí numa explosão, mas hoje ela devolve parte desses ganhos. É natural. Depois de toda forte alta, normalmente ocorre uma baixa e agora há pouco o nosso índice Bovespa recuava para 97.609 pontos, perdia 0,43%. De qualquer maneira, está mais perto agora dos 100 mil pontos que o mercado esperava desde janeiro do que nós estávamos alguns dias atrás. Houve, de fato, uma melhora. Você terá mais informações sobre a evolução dos negócios, tanto no mercado de bolsa como no mercado de câmbio, durante a nossa programação. Mas fique de olho, porque o dólar continua em queda. Daqui a pouco eu volto, nós vamos falar sobre outros assuntos que interessam ao produtor rural brasileiro. É com você, Adriano. Tá ok, obrigado por enquanto, Pulga. Até daqui a pouco, então. Bom, nós vamos continuar trazendo informações para você sobre a Cotrijal. Ontem o Fabiano Reis bateu um papo com Lucas Navarini sobre infestações de pragas da soja. E, claro, gravou essa entrevista e você confere agora na íntegra aqui no Agricultura BR. E
E aqui durante a Expo Direto Cotrijal nós conversamos com diversas autoridades em assuntos que são importantes para o produtor rural. Eu vou conversar agora com o professor Lucas Navarini, ele que é fitopatologista, e eu vou conversar com ele um pouco a respeito sobre as doenças que atingem a soja. Lucas, obrigado por conversar conosco aqui no Canal do Boi. Há uma série de incidentes que acontecem com a soja, doenças que acabam afetando produtores rurais. Quais são as mais comuns que têm acontecido, principalmente aqui para o produtor no estado do Rio Grande do Sul? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? No Rio Grande do Sul, principalmente, nós somos acometidos a toda a safra com a ferrugem, né? A pior doença da soja, que produz mais danos e tem apresentado grandes dificuldades de controle. Mas também, além da ferrugem, nós temos que ter muita atenção a manchas, como o crescimento foliar de cercóspora, e a mancha parda, né, Septoria glicinis, foi uma doença que aumentou muito a expressão nesta safra em alguns cenários. E também nós temos uma alta incidência de oídio aqui no sul, uma doença que não é muito presente no cerrado. Uma das doenças muito citadas no cerrado, que é mancha-alvo, aqui no sul nós temos uma baixa presença, uma baixa incidência, que não é uma doença muito preocupante para nós. Mas de fato, o nosso desafio a toda a safra, especialmente nessa, tem sido a ferrugem da soja. Oi, por aqui você tem recebido, conversado com produtores rurais, e eles têm pego conselhos, algumas orientações. O que você tem aconselhado esse produtor, esse sojicultor, para lidar com esses problemas que você citou agora? Justamente, a grande dúvida do produtor é os manejos de ferrugem, que ele acaba fazendo todo o investimento em diversas aplicações de fungicidas, que hoje não são mais com apenas um produto, então normalmente tem que utilizar mais de um produto a cada aplicação, um custo bem elevado, e ele acaba chegando nessa época, fim de safra, com a lavoura ainda com uma alta presença da doença, que efetivamente mostra o potencial de prejuízo. O desafio hoje, efetivamente, é a resistência que esse fungo tem apresentado às principais ferramentas, né, tecnologias que nós usamos para controlar ele. E essas são as principais dúvidas que os produtores vêm aqui para conversar, tirar dúvidas, né? Uma pergunta muito enfática deles é como eu começo, né? Como é que eu começo o meu programa de controle, meu programa de uso de fungicidas, e justamente é um dos momentos mais críticos do manejo de ferrugem, o começo adequado, e existem diferenças muito pronunciadas não só do ponto de vista de momento de entrada dentro da fenologia do desenvolvimento da soja, como também entre as tecnologias disponíveis, né? Tanto tecnologias como carboxamidas, como seus parceiros, são muito importantes de ter um devido entendimento para que consiga construir um bom manejo dentro do desenvolvimento da soja a partir da primeira aplicação. Um manejo entre safras, uma rotação de culturas, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, quando você tem um inverno muito mais marcante, isso é possível, ajuda no combate a essas doenças, ao controle dessas doenças? Há algumas doenças, até um breve tempo atrás, um médio prazo, no passado, nós teríamos algum efeito positivo de ter uma rotação, mas hoje nós tratamos aí de 90% da área soja sobre soja, ano após ano. O Brasil está atingindo quase 34 milhões de hectares de soja. E o fator da doença, a doença ela desenvolve uma epidemia sobre um hospedeiro. Quando você tem um hospedeiro uniformemente distribuído numa área tão grande, mesmo que poucos produtores façam uma rotação de cultura, a gente tem um baixo impacto em doenças como ferrugem, que são disseminadas pelo vento a longas distâncias. Então, hoje, a gente vê que o modelo econômico, o ciclo econômico da agricultura regional e da agricultura nacional, que é baseado em soja, tem desenvolvido novas dificuldades, novos desafios para a pesquisa, para as empresas e muito para os produtores para conseguir manejar em virtude desse ciclo vicioso que nós temos de plantar soja todo ano, que é quem está dando rentabilidade na propriedade rural hoje. Tá certo, Lucas, obrigado pela participação no Canal do Boi. Obrigado, eu que agradeço. Bom, por aqui hora de intervalo comercial no Agricultura BR, mas convido você que fique com a gente, porque ao longo dessa programação a gente ainda vai voltar com informações ao vivo lá da Cotrijal e tem a participação do Jorge Zaidan também ao vivo, também de Ribeirão Preto, trazendo informações para você sobre o 14º Encontro Nacional de Confinamento, uma parceria da Coam com o Canal do Boi. Eu te explico mais detalhes sobre isso logo depois na volta, são 12 horas e 41 minutos, horário oficial de Brasília, a parada é rapidinho, fica por aí.
Já estou de volta e, como eu disse para você antes do intervalo, nós estamos acompanhando também toda a movimentação do 14º Encontro de Confinamento e Gestão Técnica, uma parceria, um evento que está sendo realizado em parceria da Coan Consultoria e também do Canal do Boi, que está sendo realizado lá em Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. E eu já vou virar para cá, porque já está aqui posicionado na minha esquerda aqui o Jorge Zaidan, que está acompanhando ao vivo para a gente a cobertura deste evento. Uma ótima tarde para você, Zaidan. Esse evento tem como tema aí mecanismos da pecuária de precisão. O que isso representa e o que o produtor está podendo se beneficiar dos ensinamentos que estão sendo colocados para o produtor aí neste evento. Muito boa tarde, Adriano. Agora 12h43 no horário de Brasília. Nós estamos com imagens ao vivo do Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, São Paulo. Daqui a pouquinho, 2 da tarde, a largada para a 14ª edição do Encontro de Confinamento, Gestão Técnica e Econômica. Você me perguntou o que significa esse tema, a pecuária de precisão, mecanismos para a pecuária de precisão, como subtema, a pecuária no novo Brasil. Hoje em dia, todo mundo sabe que a margem dos produtos do agronegócio é muito apertada. Se o produtor não souber fazer as contas, não souber economizar nos insumos que ele tem para a produção, dificilmente ele vai fechar a conta no azul. Quando se fala em agricultura de precisão, primeiramente o termo surgiu com a agricultura e agora, já de um tempo para cá, pecuária de precisão, a ideia, o conceito é exatamente esse. Usar os insumos necessários, a tecnologia necessária, afinal de contas, sem tecnologia e sem insumos não há produção, porém, sem gastar muito dinheiro, de forma a comprometer a margem, de forma a comprometer a lucratividade. Em suma, esta 14ª edição do Encontro da Coan e do Canal do Boi trata desse assunto, como viabilizar, como ter uma margem maior fazendo o confinamento ou semi-confinamento, ou engordando o gado a pasto e terminando ele no coxo, enfim, são várias modalidades de engorda que serão abordadas a partir de hoje até quinta-feira, nesse horário, aqui em Ribeirão Preto. O público ainda não chegou, as inscrições já estão praticamente encerradas, o credenciamento começa daqui a pouco, quando as portas desse centro de eventos estarão abertas para mais uma edição que tem a correalização do Canal do Boi, que vai transmitir ao vivo praticamente todas as coisas importantes que vão ser abordadas durante esse encontro. Como novidade, nós temos aqui na área dos estandes a Praça do Boi. Já já a gente vai conhecer detalhes dessa Praça do Boi. O nosso coordenador e parceiro Rogério Coan vai explicar por que essa ideia introduzida nessa 14ª edição. As palestras começam daqui a pouco, 2 horas, e serão divididas até a quinta-feira em 4 módulos. O módulo Economia e Mercado, que é o de hoje à tarde, amanhã Gestão e Manejo e Inovações Tecnológicas, e para fechar na quinta-feira pela manhã, engorda, as modalidades de engorda, a viabilidade para terminar um boi gordo. Vai valer a pena confinar animais em 2019? É a grande pergunta que será respondida aqui nesse 14º Encontro de Confinamento. E um convite especial. Hoje à tarde, os palestrantes farão uma mesa redonda a partir das 5:50 no horário de Brasília, dentro do programa Mais Pecuária, e essa mesa redonda será transmitida ao vivo aqui de Ribeirão Preto. E um artigo inédito do Rogério Coan falando sobre essa viabilidade de confinamento. Quanto deve estar a arroba na sua região para que valha a pena confinar animais bovinos em 2019? Nós vamos mostrar números, falar de preço do boi magro, que representa cerca de 80% do custo de produção de uma arroba de boi gordo. Vamos falar também do preço do milho, que são insumos para a produção, e o preço, a expectativa do preço da arroba
em diversas praças do país. Vai valer a pena ou não? Não perca então hoje, 5:50, no horário de Brasília, dentro do programa Mais Pecuária. O nosso companheiro Daniel de Paula está aqui também no centro de eventos. João Pedro, nosso comentarista, está chegando. Teremos uma cobertura completa aqui de Ribeirão Preto. E o Daniel está com o coordenador desse encontro e diretor da Coan Consultoria, o Rogério Coan. Daniel. Muito obrigado, Zaidan. Mais uma vez, ao vivo aqui em Ribeirão Preto. O ano passado não tive a oportunidade de vir por uma grande coincidência de agendas, mas esse ano fincamos pé aqui novamente e o nosso anfitrião está aqui, nosso grande parceiro, esse cara que tem uma credibilidade muito grande e muito agregador. A gente pode observar pelo o cenário que você descreveu aí, as nossas câmeras mostraram como está aqui o centro de eventos, mais uma vez, com toda essa belezura, mas com muita expectativa por todo esse resumo que você deu agora aí, em relação ao que responde diretamente no bolso do pecuarista. Vamos falar da precisão que a pecuária está cada dia mais atingindo, né? A gente tem melhoramento genético em pecuária, tem melhoramento genético em agricultura e num evento como esse, pelo que a gente já viu, também tem melhoramento. Antes da gente entrar nessa questão crucial do encontro como esse, que é o que todo mundo vem buscar a resposta, pelo que o Zaidan falou agora, e que está no seu artigo, que vai ser divulgado hoje, Rogério, o evento, mais uma vez, maravilhoso. O Ribeirão Preto não podia ser uma sede melhor para esse evento. E eu acho que tem que ter essa condição que você dá para as pessoas que vêm aqui buscar esse tipo de informação, que é um primeiro insumo de tudo, né? Boa tarde e prazer em tê-lo aqui. Daniel, primeiramente uma boa tarde. Novamente uma parceria fantástica da Consultoria com a SBA, efetivando um evento como esse, dessa natureza, né? Eu acho que nós estamos construindo novamente um modelo de pecuária competitiva e rentável. E esse tema de pecuária de precisão é algo que a gente motiva muito no nosso trabalho consultivo, no dia a dia, no atendimento das diversas regiões do Brasil, Argentina, Uruguai e também Paraguai. Por que falar de pecuária de precisão? Porque a gente sabe que, da mesma forma que uma empresa, a pecuária ela precisa ter custo de produção, ela tem que ter planejamento, ela tem que ter gestão. E o pecuarista tem que utilizar essas ferramentas no sentido de validar o modelo de produção, seja de cria, recria, engorda, ciclo completo, com confinamento ou sem confinamento. E esse evento ele tem essa conotação de trazer uma série de temas para serem discutidos no sentido de que o pecuarista, o participante, ele possa realmente ter informações decisivas para que, quando aplicadas no processo de produção, ele consiga tomar um direcionamento do seu negócio. Então esse evento aqui ele tem esse foco, né? E divulgar isso, fomentar isso para o mercado é algo que nos motiva a seguir nessa caminhada, porque é assim que a gente consegue fazer o crescimento sustentável do agronegócio e também do nosso Brasil como o maior produtor de carne do mundo. Eu já tive acesso ao artigo, né? Que aliás foi muito bem redigido, são contas fundamentais, e o pessoal às vezes olha e fala assim, mas o Rogério escreveu isso, ele está organizando um encontro de confinamento. Como que ele pergunta, como é que esse questionamento pode, não vou dizer motivar, mas dar esperança a quem produz e quem fala assim, não, eu quero ganhar dinheiro confinando meu gado para ter um valor agregado. São muitos os aspectos que envolvem isso. Mas para a gente dar já um start, já em primeira mão, para as pessoas já começarem a pensar com um pouquinho mais de, já que não pode estar aqui, pelo menos acompanhar a nossa programação, para ter um pouco dessa resposta e abrir um paradigma novo, ou de repente fincar com o que ele já tem. É possível isso? Hoje está valendo a pena essas diferenças todos os senões que existem? A pessoa pode ter essa certeza de confinar? Olha, vamos parametrizar alguns aspectos. Nós estamos num cenário de mercado que envolve uma reposição precificada, né? Nós temos insumos caracterizados em preço de entre safra, ou seja, estão valorizados. Se você analisar o mercado do milho, dos derivados da soja, do algodão, não é diferente. E quando você analisa que os principais componentes de custo do confinamento são o animal, né, a compra ou a reposição, juntamente com a dieta, isso perfaz praticamente aí 87% a 90% dos custos de produção, fica fácil entender o quão eficiente o pecuarista tem que ser para viabilizar economicamente o confinamento. Então a análise que nós fizemos é uma análise para o primeiro giro, que se inicia agora em meados de abril até julho, tá? Então começo e fim mais ou menos determinado. Nesse cenário,
Para aquele pecuarista que faz o confinamento negócio, que ele compra o boi magro, ele sai para o mercado comprar insumos, a conta está apertada, para não dizer que ela está inviável. Tá? O pecuarista tem que ter uma habilidade comercial muito grande, de forma a viabilizar economicamente o confinamento. E o mercado já meio garantido, até com valor agregado? Exatamente. Agora, o pecuarista que tem um modelo de negócio que implica na compra do bezerro lá em 2018, em maio, junho e julho, a recria a pasto, a entrada no confinamento, e ele já tinha uma previsibilidade do número de animais e, consequentemente, a demanda de insumos, ele pôde comprar insumos estrategicamente no ano passado, fazer uma silagem de grão úmidos, e ter esse estoque de passagem para 2019 no sentido de viabilizar o confinamento nesse primeiro giro. O grande entrave da nossa pecuária intensiva é realmente, nesse momento, ter custo competitivo. Então, assim, a conta está mais favorável para quem usou a estratégia de recria pasto e vai fazer a terminação em confinamento. Para quem está comprando os insumos de boi magro, a conta está muito apertada, para não dizer, como eu disse, negativa. Quem aproveitou as informações e tendências discutidas um ano exatamente atrás, aqui mesmo no centro de eventos do Ribeirão Shopping, fatalmente está nesse segundo grupo. Quem está no primeiro grupo está aqui esse ano, para no ano que vem estar no primeiro. Então, até nisso a gente tem melhoramento genético. Brincadeiras à parte, são detalhes que fazem o sucesso ou o fracasso de um negócio, de uma temporada para outra. Isso porque não tem muita intempérie, não tem muita volatilidade de preço, né? Mas assim, é sempre importante sair um pouquinho do pasto, vir para cá. A gente está vendo um monte de produtor rural importante, indústrias importantes ligadas ao segmento aqui expondo e se abrindo aqui para o produtor. Inclusive, nós vamos abrir o encontro deste ano com a palestra do Adolfo Fontes, que representa o Rabobank, que vai falar dessas tendências e oportunidades, porque é o controlador de tudo. Não tem nada mais importante que o dinheiro, né? Porque você não vai brincar de trabalhar na fazenda, né? Com certeza. Eu acho que iniciar as temáticas do período da tarde com o Adolfo é exatamente parametrizar as perspectivas do mercado do boi, da reposição, do milho, da soja, né? Porque o pecuarista possa realmente visualizar porteira dentro do negócio e também porteira fora, e ver essas perspectivas, voltar para dentro, fazer conta e analisar o que é possível fazer no sentido de viabilizar o negócio. Lembrando que esse evento, embora o tema seja confinamento, a gente nos últimos 5 anos tem focado muito a produção a pasto, tanto de recria como terminação. E isso é de grande relevância porque o público ele é bastante eclético. Nós temos aqui criadores, recriadores, confinadores, nós temos consultores técnicos, ou seja, profissionais que estão realmente buscando fazer uma pecuária diferente, uma pecuária competitiva, uma pecuária rentável. E você falou de melhoramento genético, né? Um tema de relevância que é um dos pilares da produção animal. Nós temos hoje a presença aqui de empresas e de raças com foco realmente em produção em ciclo curto na pecuária. E eu acho que isso faz o evento criar uma conotação bem mais técnica. Isso é bem relevante para nós. E para quem está aqui, está ávido por isso mesmo, porque aqui só tem gente que faz muita conta. Está chegando o Zilo aqui, que é o vice-presidente e o diretorzão, né, do GPB, que é um dos grandes grupos que reúne aí dezenas ou centenas, né, para não dizer milhares de pecuaristas que se balizam muito pelas trocas de informações, porque as experiências são muito bem divididas e compartilhadas. E aqui eu estava dizendo agora que a gente tem um espaço que ninguém brinca, mas aqui o pessoal vai brincar de se encontrar, de dar abraço, etc. Você viu o que aconteceu? Aí vai discutindo, vai pegando exemplos e tal, confraternizando, porque aqui também é uma grande... Estamos na terra do chopp, estamos agora aqui dentro na terra da Praça do Boi. Para a gente encerrar, queria que você falasse desse mimo que você criou para essa temática desse ano. Fisicamente, nós estamos nos sentindo na Praça do Boi, lá dentro está bonito demais. Então, nós criamos a Praça do Boi e isso tem uma analogia com o passado, né? Se a gente voltar alguns anos e lembrar de Araçatuba, a Praça do Boi era um espaço de negócios, onde o pecuarista comprava e vendia boi, inclusive era um dos pontos de entrega física de boi da BMF. E o que nós estamos criando hoje com o mecanismo da pecuária de precisão é uma visão futurista da pecuária, uma visão totalmente empresarial. E eu quis exatamente contrastar a mais alta tecnologia, que já começa com audiovisual, a plenária, os temas que nós vamos estar discutindo, com o contraste do passado. Então, nós queremos criar exatamente esse choque do futuro com o passado, para ver o quanto a gente avançou na nossa pecuária
de corte brasileiro. Legal, é um saudosismo futurista ou um futurismo saudosista? Você escolhe aí, porque a ordem dos fatores não altera os produtos. Aliás, isso é uma expressão muito utilizada nas ciências exatas, eu sou péssimo com números, se tivesse sido engenheiro já tinha caído um monte de ponte aí, e é por isso que eu estou aqui segurando o microfone e aprendendo uma barbaridade com esses papas da gestão econômica e técnica dentro de pecuária de corte. Por isso nós estamos de volta aqui ao Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, junto com a Coan Consultoria, a família do Rogério Coan nos acolhendo aqui, e a todos que estão expondo seus produtos, serviços e toda a gama de facilidades, né, que o homem do campo precisa para ter sucesso na sua atividade. Não dá para perder um encontro como esse. A época também é muito propícia, porque nós estamos aí entrando, como ele lembrou, para o primeiro giro, né, o primeiro tombo, como dizem uns, e a gente vai ter aí bastante conta para fazer nesses dias. E eu quero reforçar o convite feito pelo Jorge Zaidan agora há pouco. Nós teremos hoje a transmissão da mesa redonda que vai envolver os palestrantes desta tarde, do primeiro dia, a primeira tarde do 14º Encontro Coan de Confinamento, Gestão Técnica e Econômica. Então, a partir de 17h50 ou 5h50 da tarde, 10 para 6, você gruda aí que nós vamos transmitir na íntegra essa palestra que vai, essa mesa redonda que vai ser inclusive mediada por Dom Jorge Zaidan de Orleans e Bragança. Obrigado, Rogério. Agora é hora da gente rever os amigos que já foram abertas as portas aqui do Centro de Eventos. Já começou oficialmente o 14º Encontro Coan. Meu caro Adriano Faleiro, segue daí com a Agricultura BR e a gente volta a qualquer momento com muito mais informações aqui da Califórnia brasileira. Estamos em Ribeirão Preto. Adriano. Valeu, Daniel. Obrigado pela sua participação. Dê um abraço no Rogério por mim aí. Parabenize pelo belíssimo evento que está sendo realizado aí em Ribeirão Preto. Um abraço também para o Zaidan. Só reforçando, então, a partir das 17h50, horário de Brasília, começa a transmissão do Pecuária BR. Você vai ter todas as informações, toda essa mesa redonda com os palestrantes que vão fazer parte desse dia tão importante lá do 14º Encontro de Confinamento, está sendo realizado lá em Ribeirão Preto, lá direto do Ribeirão Shopping. Então, como eu disse para você, todos os detalhes das principais feiras relacionadas, os grandes eventos relacionados ao agronegócio nacional, você tem acompanhando aqui a programação do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Eu vou para o rápido intervalo comercial, fica por aí porque a gente ainda tem muita informação para trazer para você nesta edição do Agricultura BR. Eu volto já. Já estou de volta. Os Estados Unidos querem que o Brasil compre mais etanol e trigo dos americanos. Por outro lado, os americanos querem uma maior abertura para a carne brasileira. E o melhor, querem essa abertura, né, sem muitas tarifações também impostas ao açúcar brasileiro. Nós vamos agora ao vivo, voltar ao vivo lá na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Está aqui o Puga já acompanhando a nossa programação. É possível chegar nesse consenso aí, Puga? Como é que está essa queda de braço? Etanol e trigo de um lado, carne brasileira e menos tarifação para açúcar brasileira de outro. Olha, é uma negociação difícil. Aliás, alguns desses assuntos são assuntos considerados irritantes pelos americanos, né? Mas o fato é o seguinte, os norte-americanos querem vender mais etanol para o Brasil. Querem também vender mais trigo. Mas o setor sucroalcooleiro brasileiro exige o seguinte, que os Estados Unidos liberem também o açúcar brasileiro das tarifas de importação que foram estipuladas por Washington, né? E assim eles defenderiam até uma entrada maior de etanol no Brasil. Bom, essa declaração da única União da Indústria de Cana-de-Açúcar ficou evidente ontem, né? Depois que o presidente da entidade, né, o ex-deputado federal Evandro Gussi, né, que recentemente assumiu a presidência da única, da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, mandou uma mensagem para o presidente Jair Bolsonaro, esperando que nessa viagem agora, no próximo dia 17 aos Estados Unidos, o açúcar também esteja na mesa de negociação com os norte-americanos. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tenta, mais uma vez, abrir o mercado americano para a carne brasileira, que teve revés aí recentemente. Então, quer reabrir o mercado para a carne brasileira. E os brasileiros querem, de outro lado, que o açúcar tenha maior facilidade para entrar lá. Por que é importante etanol americano entrando no Brasil? Porque isso ajuda muito o produtor de milho norte-americano. Por isso, Donald Trump defende aí uma abertura maior. Aliás, antes de Donald Trump também essa reivindicação já existia. Agora, os brasileiros argumentam, como disse Evandro Gussi, né, que assumiu o posto agora em fevereiro, ao substituir Elizabeth Farina na presidência da Única. Se é para ser livre mercado, eles, os norte-americanos, têm que abrir mão do mercado de açúcar, né? Foi o que ele deixou claro ontem, né? O Brasil conta com uma cota de 150 mil até 170 mil toneladas de açúcar para exportação.
aos Estados Unidos, com taxa de 14 dólares por tonelada. Trata-se de um volume muito pequeno, a única argumenta isso, se comparado com mais de 20 milhões de toneladas que o país geralmente embarca em um ano. Então nós temos muito embarque de açúcar, embarcamos no máximo 170 mil toneladas para os Estados Unidos. Quantidades acima desse limite, isso é importante, são taxadas em mais de 300 dólares por tonelada. Isso inviabiliza um embarque maior. Quer dizer, até 170 mil toneladas, pagamos 14 dólares. Passou disso, pagamos 300 dólares por tonelada. É prioridade da Única, disse o Evandro Gussi, assegurar uma competitividade para os nossos produtos no cenário internacional. Quanto ao etanol, nossa posição é que todo volume importado seja taxado. O Brasil tem de ser firme, disse ele, agora no final de semana, destacando que o governo de Jair Bolsonaro já recebeu as reivindicações do setor que poderão ser apresentadas agora nessa viagem aos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos taxam a importação, ou seja, cobram lá a importação de etanol brasileiro em apenas 2,5%. Uma taxa maior de 54 centavos de dólar por galão existiu até 2011, quando deixou de ser aplicada. Então, no caso do etanol, nós pagamos muito pouco, entre aspas, né, para entrar no mercado americano. Mas eles querem abertura também para o mercado de trigo. Aliás, eles não querem só isso, não. Eles querem também a liberação maior para a venda de produtos eletrônicos, redução das nossas taxas para alguns produtos que são fabricados nos Estados Unidos. A queda de braço é firme na mesa de negociação. E a ministra Tereza Cristina, da Agricultura e Pecuária, vai lutar para reabrir para a carne brasileira. Agora, nada será também de mão beijada. Quem representa o setor de sucro alcooleiro já deixou muito claro, viu, Adriano, que vai bater firme. Agora, o que é importante ressaltar é que o Brasil está com uma frente pesada aí contra alguns dos maiores produtores mundiais de açúcar, né? Vamos lá. O Brasil já move ações contra a Índia e a China na OMC por causa de subsídios ao setor local e salvaguardas também no caso da compra de açúcar brasileiro, né? Isso ocorre tanto na China como na Índia. A Índia é porque concede subsídios, a China porque tem uma série de barreiras para o açúcar brasileiro. Então, o que ocorre agora com a nova diretoria da Única é uma luta mais intensa para bloquear os grandes concorrentes. Queremos contribuir para a produtividade deles, dos outros produtores, temos de ter uma postura de generosidade com os outros operadores do mercado, disse Evandro Gussi, porque isso beneficia todo mundo. Ele argumenta que, ao se ter maior pluralidade no mercado mundial de etanol, envolvendo países da Ásia e da África, por exemplo, será possível transformar o etanol de cana-de-açúcar numa commodity global, o que não é hoje. Portanto, há uma luta aí da Única, deixando claro que agora, se os americanos quiserem abertura ou facilidades para o mercado brasileiro, devem também repensar o que eles impõem ao açúcar brasileiro. Lembrando, o Brasil exporta muito pouco para os Estados Unidos com taxa pequena. Acima de 170 mil toneladas, 300 dólares por tonelada, é muito dinheiro de fato. Adriano? Ok, obrigado, Puga. Mais uma vez, um ótimo dia para você. São cenários do mercado internacional que você acompanha aqui durante a programação do Canal do Boi. Informações do milho agora. A chuva tem castigado o estado de Mato Grosso e esse excesso de chuvas lá já provocou aí uma quebra de 5 a 8% nas lavouras de segunda safra. Quem traz mais informações sobre esse assunto para a gente é o Valdir Pacheco. Na capital nacional do agronegócio, Sorriso, nesses últimos dias o excesso de chuva tem comprometido a segunda safra de milho, algodão e feijão. Quem vai nos falar melhor agora é o presidente do Sindicato Rural de Sorriso, Tiago Stefanello. E aí, Tiago, em percentual aí pode-se considerar uma perda de quanto? Estamos falando em torno de 5 a 8% da área do município, que são as áreas mais úmidas, né? E nessas áreas temos milho, temos feijão e temos algodão. É difícil hoje estimar a quantidade de perda, mas o produtor está tendo perda, milhos aí caindo, milhos afogado, o algodão e o próprio feijão, que tem um sistema radicular muito superficial, não aguenta essa chuvarada. O algodão já é mais rústico, né? Ele aguenta mais. Sim, aguenta mais, mas mesmo assim a área de algodão ela é bem menor que a área de milho. Então estamos tendo esse problema, é difícil mensurar o quanto de perda. Posteriormente estamos fazendo esse levantamento, aí via os nossos associados, para daí estar passando essa informação.
Isso tudo acontece nas áreas mais baixas, né? Esse é onde dá o alagamento, né, Tiago? Isso, nas áreas planas, né? Muito planas e com pouca drenagem, fazendo com que o lençol freático suba rápido devido a essas fortes chuvas que teve na região. Tivemos casos aí de 150 até 200 milímetros de chuva numa tarde. Isso difícil a água escorrer. Estamos com problemas de estradas no município. Em várias pontes rodaram, vários bueiros foram levados, mas os órgãos públicos, em especial a prefeitura, está fazendo um trabalho de recomposição dessas estradas. Nas áreas mais altas, por exemplo, o problema não chegou a ser atingido, né? Como é que está o desenvolvimento dessas lavouras? No contexto geral, as lavouras estão boas, né? Como muito bem foi falado, as chuvas prejudicam mais nas áreas úmidas, mas nos demais as regiões, o desenvolver do cultivo do milho, do algodão e do feijão está se portando bem. Tivemos um problema agora aí com a BR-163, né? O escoamento lá no estado do Pará, um trecho lá que não foi asfaltado ainda e milhares de caminhões ficaram lá parados. Como é que está o desenvolvimento desse tráfego aí agora? Pelo que a gente tem informações via DENIT, o tráfego agora está fluindo normalmente, mas aí já temos uma contenção de 10, 15 dias atrás. Isso causou transtornos e agora toda essa leva de caminhão que estava subindo, descendo lá para o Pará, vai voltar buscando aqui mais produto na nossa região, fazendo com que as estradas de chão, aí sim, podemos ocasionar mais problemas, porque o fluxo vai aumentar na retirada do produto dos armazéns dos produtores. Mais uma vez, ainda vamos ter milho a céu aberto, né? Porque tem muito estoque de soja ainda nos armazéns. É difícil hoje nós ter esse posicionamento seguro. Esperamos que não. Esperamos que não, que o fluxo normalize, que tire essa produção de soja e aí sim abra espaço para armazenar o milho. Ok, Tiago, muito obrigado pela sua participação. Acabei de conversar com o Tiago Stefanello, presidente do Sindicato Rural de Sorriso. De Sorriso, Mato Grosso, Valdir Pacheco. São 13 horas e 12 minutos, quase 12 minutos. A gente vai para mais um intervalo comercial, mas fica ligado por aqui que a gente ainda tem muita informação para te trazer nesta edição do Agricultura BR. Eu volto já. Já estou de volta e a gente traz agora a informação para você de que em Minas Gerais 48 prefeituras se uniram para promover o desenvolvimento da cadeia do café no sul e sudeste do estado por meio de um consórcio público inédito. Quem tem mais informações sobre este assunto é a nossa repórter Sara Kirchhoff. Rodrigo Moreira, que é superintendente do Concafé, é o primeiro consórcio público de café, aliás, é o primeiro consórcio público de alguma produção que existe no Brasil e que vem unindo aí quase 50 prefeituras no sul de Minas, a região que mais produz café no Brasil. Rodrigo, seja bem-vindo ao SBA. Em primeiro lugar, eu queria entender na prática o que vocês fazem, quais são as frentes que vocês defendem e as principais conquistas, é claro. Sara, eu gostaria de agradecer também vocês de abrir esse espaço para a gente explicar mais o que é o Concafé. O Concafé é um consórcio público para a defesa da cafeicultura e ele está alocado na região do sul e sudoeste de Minas. Hoje a gente atende 48 municípios, defendendo realmente o desenvolvimento e o enriquecimento dessa cultura lá na região para a defesa principalmente do produtor rural e principalmente mais o produtor familiar, o pequeno produtor que às vezes não tem o apoio governamental ou verba para investir na própria produção. E essa união aí de quase 50 prefeituras, né, 48, com certeza dão mais força para o setor, né, tanto a nível de estado, também nacionalmente. Exatamente. São 48 prefeituras e aí a gente consegue tratar essa política como uma política sem partido, uma política limpa. 48 prefeitos, cada um de um partido. Então, cria uma força nova e diferenciada na política nacional hoje. A gente consegue um poder de organização com o governo, principalmente do estado de Minas, que é o raio de atuação do consórcio, muito maior do que um prefeito só conseguiria ao solicitar algum projeto junto ao governo. Então, com essa união de prefeitos, a gente consegue um poder de barganha maior em relação a alguns projetos que a gente vem desenvolvendo na região. Rodrigo, e entre essas frentes aí, né, que o Concafé vem defendendo, como você estava me contando, o Concafé foi criado em 2015. Isso. E agora nesse tempo ele conseguiu já estabelecer algumas salas, são as chamadas salas de prova, que já foram montadas lá no sul de Minas, que eu vou tentar explicar aqui, se eu estiver errado você me corrige. Sim. Hoje quem faz a prova do café é a indústria, então o produtor acaba ficando na mão da indústria e às vezes pode dizer que o café tem a qualidade X ou Y e pode sempre haver disparidade, né? Isso acontece também no leite, a gente vê bastante. Isso. E essas salas de prova produzidas a partir
desse projeto aqui do Concafé, desse consórcio público, elas vêm justamente para mostrar a qualidade do café do ponto de vista do cafeicultor e da cadeia produtiva. Exatamente. Nós começamos um projeto ano passado com a distribuição dessas salas de prova, o laboratório de análise sensorial de café. Conseguimos distribuir 12 por enquanto, em 12 municípios grandes produtores da região. Essa sala de prova realmente é para trazer esta imparcialidade nas análises sensoriais do café e, ao mesmo tempo, também capacitar os produtores que têm a vontade de entender e ver qual o produto que ele tem produzido na propriedade. Ao mesmo tempo, tendo esses provadores credenciados nessas salas de provas imparciais cedidas pelo Concafé aos municípios, nós conseguimos que o provador oriente o produtor trabalhar alguma liga, algum ajuste na produção, com um lote, às vezes, um café mais seco misturado com um café mais verde, para ali agregar um pouco mais de valor e atender melhor o mercado. Rodrigo, no que você acha ainda que a gente pode melhorar aí na produção de café no Brasil? Então, nessa crise que a gente tem passado ultimamente no setor cafeeiro, é um período que a gente tem que pensar todas as linhas de produção, principalmente na propriedade. O produtor hoje ele está vendo o caminho que ele deve seguir. Ele precisa fazer uma contenção de custo, um maior planejamento das ações dentro da propriedade, sempre pensando no custo de produção, sempre pensando na organização e na eficiência do serviço, para que ele tenha um custo mais baixo e, ao mesmo tempo, consiga lucrar nessa situação de preços defasados que a gente vem passando. Sempre um desafio, né? E Rodrigo, ele está aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias participando de uma reunião hoje que fala, claro, de café, daquele projeto aqui da Bolsa, uma das apostas para o ano, que é o leilão de cafés especiais. Um setor que vem crescendo e muito, né, Rodrigo? Isso, exatamente. Hoje foi uma reunião muito produtiva, foram assuntos que provavelmente possibilitarão uma alteração e uma melhora no mercado para esses produtores que têm cafés de boa qualidade, para poder mostrar para o mercado. Seria um segmento novo de mercado no café e eu creio que revolucionará muito a cafeicultura do nosso Brasil. É uma possibilidade a mais que o produtor terá de, se tudo der certo, garantir melhores preços na produção e, consequentemente, melhor qualidade de vida no campo, né? Sensacional. Rodrigo, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco e volte sempre. Obrigado, Sara. Foi um prazer também essa entrevista e estarei à disposição quando a gente puder trazer mais assuntos de desenvolvimento na região. A gente está à disposição também para mostrar esse resultado desse serviço que vem sendo diferenciado no nosso país, que é o primeiro consórcio público de cafeicultura do país. Maravilha. A gente fica muito feliz em poder mostrar o resultado desse serviço e dessa ação que vai engrandecer muito o desenvolvimento da cafeicultura. E o setor merece. Exatamente. Esse foi então o Rodrigo Moreira, superintendente do Concafé. Voltamos ao programa. Valeu, Sara. Obrigado também ao Rodrigo. Por aqui, hora de mais um intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com as últimas informações desta edição do Agricultura BR. Até daqui a pouco. Todos os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda, identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67 3342 4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo, das 10 às 14 horas no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. Todo domingo, das 10 às 14 horas no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões.
Há 8 anos, a Daunin Brasil oferece insumos que aumentam a produtividade e diminuem os impactos ambientais. São produtos à base de NIM indiano, ecologicamente corretos e eficazes em todos os tipos de lavouras, tanto orgânicas quanto convencionais. E o resultado vai para a mesa do consumidor. Alimentos mais saudáveis, ricos em nutrientes, saborosos e sustentáveis. Daunin Brasil. Da lavoura à pecuária, sua solução para crescer. Já estamos de volta e ontem, durante a abertura da 20ª edição da Cotrijal, da Expo Direto lá em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, o evento contou com a participação do vice-presidente, o general Hamilton Mourão, e também da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Logo após a abertura oficial, a ministra Tereza Cristina concedeu uma entrevista coletiva para os órgãos de imprensa que estavam participando lá e ela debateu aí, explanou sobre a importância da reabertura do mercado internacional para a carne brasileira também e sobre o crescimento da agricultura. E, claro, Fabiano Reis, que está acompanhando toda a movimentação dessa 20ª edição da Cotrijal, junto com a Annelise Nicolodi, que é a nossa correspondente por lá, ficaram atentos para as palavras da ministra, gravaram a entrevista e você confere agora aqui no Agricultura BR. Mundiais de carne bovina, mas precisa trabalhar a reabertura de mercado para se manter no topo do ranking. Durante visita à Expo Direto Cotrijal, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou sobre o assunto, que também será tema de um encontro no próximo dia 19 entre Brasil e Estados Unidos. A reabertura do mercado de carnes, que ele está aberto, mas houve se levantou por um tempo e agora nós vamos lá insistir para que esse mercado para carnes bovinas naturais, frescas, que possam ser novamente exportadas. Questionada sobre o crescimento da agricultura, a ministra disse que não é algo tão fácil, mas que com um pouquinho de esforço é possível. Olha, o ano passado ela cresceu menos, mas ela pode crescer muito mais. O que nós precisamos é ter abertura de mercado também, porque nós produzimos muito e nós não temos gente suficiente para... Vocês viram o Turra falando ali. A OCDE diz que o Brasil tem que produzir 41% mais em 30 anos para suprir o mundo. E é isso que nós estamos fazendo, mas nós estamos trabalhando a abertura de mercado, que não é uma coisa simples. Então é uma guerra isso, mas com a qualidade dos nossos produtos. E nós facilitando, tirando aí a burocracia, diminuindo o custo, esse custo oculto aí do produtor, eu tenho certeza que nós vamos ser cada vez mais competitivos. E 2 propriedades rurais no estado de Mato Grosso serão ofertadas em leilões judiciais aqui pelo Canal do Boi neste mês de março. As fazendas Sigma ficam em Porto dos Gaúchos e também Itapurá. Confira as informações. O leilão será conduzido em 2 praças. A primeira terá início em 14 de março, às 2 da tarde. Se não houver lance igual ou superior à avaliação dos 3 dias subsequentes ao início da primeira praça, a segunda praça segue sem interrupção, começando no dia 21 de março, às 2 da tarde, com encerramento no dia 15 de abril, às 2 da tarde. E atenção para a condição: o valor mínimo para venda em segunda praça corresponderá a 50% do valor de avaliação. Conheça um pouco dos imóveis. Lote 1, Fazenda Vale do Verde 8, com área de 740 hectares da gleba Alvorada ou gleba CBPO, situada em Porto dos Gaúchos, Mato Grosso. Lote 2, imóvel rural com a área de 890 hectares, destacado de área maior, situado em Itapurá, Mato Grosso. É importante salientar que as 2 áreas estão aptas ao plantio de soja e milho, com histórico de colheitas bastante produtivas. Os interessados poderão acessar o site www.lute.com.br/lote/Fazenda Sigma ou pelo telefone 11 3047 9800. Bom, eu vou para mais um intervalo comercial, porque a gente está tentando estabelecer contato novamente lá com a Cotrijal em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, mas devido às condições climáticas que você já conferiu na primeira participação do Fabiano Reis aqui nesta edição do programa, tá difícil. A gente está tentando, eu vou para mais um intervalo comercial para ver se a gente consegue estabelecer esse contato e volto já. Já estou de volta e a Conab fez em Brasília o 6º anúncio do levantamento da safra 2018-2019. E apesar de todas as intempéries provocadas pelo clima, a expectativa para os números é positiva. Acompanhe na reportagem.
Olá, boa tarde a todos. A produção brasileira de grãos deve chegar a pouco mais de 234 milhões de toneladas. Apesar da irregularidade do clima, o volume é 2,8% maior do que o da safra passada. É a segunda maior safra da década. Destaque para o algodão, favorecido pelas condições climáticas e de mercado também. Já as demais culturas tiveram perdas. A soja, por exemplo, teve queda de quase 1%. Então, mesmo pequeno flutuação na soja, isso em relação às culturas é uma coisa grande. Em relação ao último levantamento, aproximadamente a gente está diminuindo aqui a previsão em 4 milhões de toneladas de soja, 3,9. A soja foi plantada cedo esse ano, né? Isso é uma coisa boa, começou a chover cedo na maior parte das regiões. E a soja foi plantada muito cedo. Então, em muitas regiões, a soja sentiu, ela chegou em dezembro e janeiro, muitas lavouras estavam em seu momento reprodutivo. Então, isso causa o decréscimo na produtividade. Por outro lado, como foi plantada muito cedo, houve espaço para se plantar algodão e agora está se plantando milho. Então, a gente espera uma boa safra de milho e uma boa safra de algodão. E mesmo para a soja e para grãos em geral, vai ser a segunda maior safra da história. O arroz e o feijão caíram cerca de 11%. Catarina Martorelli para o SBA. Obrigado, Catarina. A gente tentou, mas não foi possível restabelecer o contato com o Não Me Toque no Rio Grande do Sul. Por isso eu estou encerrando esta edição do Agricultura BR. Lembrando a você que logo mais o programa Mais Pecuária transmite a partir das 17 horas e 50 minutos horário de Brasília a mesa redonda com os palestrantes do dia de hoje lá no evento da Coam em parceria com o Canal do Boi, direto ao vivo lá de Ribeirão Preto. Fica aqui o convite para que você quiser saber mais sobre a pecuária de precisão, acompanhe as informações ao vivo, acompanhando o Mais Pecuária a partir desse horário. Eu agradeço demais a sua companhia, o carinho da sua audiência. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Uma ótima tarde para você.